Fala galera, salve salve, professora Luana Chamarela na área de língua portuguesa, literatura, você já sabe, né? Já me conhece provavelmente. Vamos lá, galera. No vídeo aqui, desse momento, a gente vai fazer um simulado baseado na prova da EAR, tá? Quais os pontos que mais aparecem? Para quem já faz a prova, já conhece provas anteriores, pode perceber que a prova da EAR de 1910 até agora são provas bem previsíveis, né? Ou seja, sempre cai aquele assunto, sempre cai oração, sempre cai vírgula, pontuação. Então é uma prova bem previsível. Isso é bom para você que está aí com maior experiência, que já fez provas anteriores, tá? Com material aí do curso, beleza? Então vamos lá, vamos fazer um levantamento aqui, né, do que mais pode aparecer na sua prova, rumo ao seu gabarito, a sua nota máxima aí na prova de português, beleza? Vamos que bora. Texto, né, como sempre em todas as provas, senão não seria uma prova de língua portuguesa, né? Vamos ao texto para a gente começar aí a fazer as nossas questões, beleza? Os sonhos dos adolescentes. Se tivesse que comparar os jovens de hoje com os de 10 ou 20 anos atrás, resumiria assim: eles sonham pequeno. E é curioso, pois, pelo exemplo de pais, parentes e vizinhos, nossos jovens sabem que sua origem não fecha o seu destino. Sua vida não tem que acontecer necessariamente no lugar onde nasceram. Sua profissão não tem que ser a continuação da de seus pais. Pelo acesso a uma proliferação extraordinária de ficções e informações, eles conhecem uma pluralidade inédita de vidas possíveis. Então, até aqui, os jovens de hoje, né, são diferentes dos jovens de antigamente. E o primeiro ponto que ele fala é porque os jovens de hoje, eles têm essa pluralidade de informações e de acessos que antigamente não tinham. Apesar disso, em regra, os adolescentes e os pré-adolescentes de hoje têm devaneios sobre o seu futuro, muito parecidos com a vida da gente. Eles sonham com um dia a dia que, para nós adultos, não é o sonho algum, mas o resultado, mais ou menos designado, de compromissos e frustrações. Eles são razoáveis. Seu sonho é um ajuste entre aspirações heróico-ecológicas e as necessidades concretas, segurança do emprego, plano de saúde e aposentadoria. Alguém dirá, melhor lidar com adolescentes tranquilos do que com rebeldes sem causa, não é? Pode ser, mas seja qual for a qualidade dos professores, a escola desperta interesse quando carrega consigo uma promessa de futuro. Estudem para ter uma vida mais próxima de seus sonhos. É bom que a escola não responda apenas à dura realidade do mercado de trabalho, mas também, talvez sobretudo, aos devaneios de seus estudantes. Sem isso, qual seria a sua promessa? Estude para se conformar? Consequências: a escola é sempre desinteressante para quem para de sonhar. Tá? Então, assim, se o jovem parou de sonhar, a escola ali já não serve para nada, porque a escola está ali só focada no futuro, né? Então, a escola vai ser desinteressante se alguém parar de sonhar, beleza? É possível que, por sua própria presença maciça em nossas telas, as ficções tenham perdido sua função essencial e sejam contempladas não como um repertório arrebatador de vidas possíveis, mas como um caleidoscópio para alegrar os olhos, um simples entretenimento. Os heróis percorrem o mundo matando dragões, defendendo causas e encontrando amores solares, mas eles não nos inspiram, eles nos divertem, enquanto comportadamente aspiramos a um churrasco no domingo e a uma cerveja com os amigos. É também possível, sem contradizer a hipótese anterior, que os adultos não saibam mais sonhar muito além do que seu nariz. Ora, a capacidade de os adolescentes inventarem seu futuro depende dos sonhos aos quais nós renunciamos. Porque pode ser que, quando eles procuram, nas entrelinhas das nossas falas, as aspirações das quais desistimos, eles se deparam apenas com versões melhoradas da mesma vida acomodada que, mal ou bem, conseguimos arrumar. Cada época tem os adolescentes que merece. Então aqui é uma exaltação, né, aos adolescentes para que eles possam ter uma vida
diferente até do que ele fala aqui, né, do que os adultos vivem, né, que é uma vida planejada, é uma vida talvez muitas vezes frustrada, tá? Então aqui a gente tem essa adolescência, né, essa fase adolescente, aí termina com cada época tem os adolescentes que merecem, beleza? Vamos às questões. Número 1, esse texto é uma crônica, né? Fala um tema ali cotidiano, tema dos adolescentes, a vida que os adolescentes buscam, né? Ou a vida que os adultos já buscaram e acabam se frustrando muitas vezes. Então vamos aí para as questões. O autor considera que falta aos jovens de hoje um mínimo de discernimento entre o que é real e o que é puro devaneio. Ele fala sobre isso, que os adolescentes de hoje não tem assim como diferenciar, né? O que é real e o que é devaneio? Talvez não, né? Deixa aqui de stand-by. Falta aos jovens uma confiança maior nas promessas de futuro acenadas pelo mercado de trabalho. C. A inspiração para viver que lhes oferecem os que descartam as idealizações. E letra D. A inspiração de perseguir a realização dos sonhos pessoais mais arrojados. Não, né? A letra D não é. A letra E, um mínimo discernimento, né? O que é real e o que é devaneio. Tá meio que falando mal aí dos jovens, né? Tá esculachando os jovens como se eles não soubessem diferenciar uma coisa da outra. Não é o foco aí do texto. Vamos ver a B assim, uma confiança maior nas promessas de futuro, acenadas pelo mercado de trabalho. O foco é o mercado de trabalho aqui do texto? O jovem precisa ir para o mercado de trabalho e precisa confiar nele? Não. A inspiração para viver que lhes oferecem os que descartaram as idealizações. É isso, galera. Por exemplo, a inspiração para viver que muitos adultos hoje em dia não têm mais. Então, que lhes oferecem os que descartaram as idealizações. Por exemplo, a escola oferece uma inspiração para viver, os adultos, dependendo das pessoas com os quais o jovem conviva, beleza? Então, a inspiração para viver, tá? Que lhes oferecem os que descartaram as idealizações. Então, por exemplo, os adultos não idealizam mais nada, mas esses adultos podem projetar esses possíveis sonhos nos jovens, beleza? Vamos que bora aí para a questão 2. Hidrate-se, beba uma aguinha. Atente para as seguintes afirmações. Vamos lá. As múltiplas feições e informações que circulam no mundo de hoje impedem que os jovens formulem seus projetos levando em conta um parâmetro mais realista? Não, né? Pelo contrário, como os jovens têm múltiplas informações, não é um impedimento para que eles projetem aí o seu futuro, beleza? 2. As escolas, vamos lá, deveriam ser mais consequentes diante da dura realidade do mercado de trabalho, meu Deus, e estimular os jovens a serem mais razoáveis em seus sonhos. Cara, a escola deve ter uma postura mais rígida em relação à dureza aí no mercado de trabalho. Não, né, galera? Essa número 2 aí tá para você descartar também. Show? 3, que é provavelmente o nosso gabarito. As ficções que proliferam as nossas telas são assimiladas como divertimento inconsequente e não como uma sinalização inspiradora de uma pluralidade de vidas possíveis. Tá certo, ó. Esse último finalzinho, esse finalzinho fala que a gente se diverte, é um entretenimento, tá? E não uma inspiração. Então, a número 3 aí é o único item que está correto. Portanto, nosso gabarito, letra D. Letra D, desculpa, marquei a letra D, mas é a C. Apenas a 3 está correta, tá? Por quê? Como ele diz no final do texto aqui nessa número 3. Essas ficções são assimiladas com entretenimento e não como sinalizações inspiradoras aí de várias vidas possíveis. Então, não que o adolescente vá virar um super-herói, mas ele pode ter uma projeção de futuro aí baseada num filme de super-herói. Beleza? Vamos ao número 3. No segundo parágrafo, ao estabelecer uma relação entre jovens e os adultos de hoje, o autor faz ver que, vamos lá para o segundo parágrafo. Apesar disso, em regra, os adolescentes e os pré-adolescentes de hoje têm devaneios sobre o seu futuro mais parecidos
com a vida da gente, dos adultos. Eles sonham com um dia a dia mais fixo, aí razoável, né? Eles são razoáveis. Seu sonho é um ajuste entre as aspirações e as necessidades concretas. Alguém dirá, melhor lidar com adolescentes tranquilos do que com rebeldes sem causa, não é? Pode ser, mas seja qual for a qualidade dos professores, a escola desperta o interesse quando carrega consigo uma promessa de futuro. É bom que a escola não responda apenas à dura realidade, tá? Do mercado de trabalho, mas também aos devaneios de seus estudantes. Sem isso, qual seria a sua promessa? Estude para se conformar? Consequência, a escola é sempre desinteressante para quem para de sonhar. Então, esse é o segundo parágrafo. Vamos lá, que é o número 3 vai estar pedindo. No segundo parágrafo, ao estabelecer essa relação entre os jovens e os adultos de hoje, o autor faz ver que os sonhos continuam sendo os mesmos para uns e para outros. Não, né? Os sonhos não são os mesmos. Os jovens hoje em dia estão muito mais sonhadores, estão tendo devaneios no bom sentido. Os adultos, quando jovens, eram mais conservadores que os jovens de hoje. Então, fala sobre isso, que os adultos, quando jovens, tá, eram mais conservadores do que os jovens de hoje. Não tem essa comparação. Como é que os adultos eram no passado? Nada disso. Os jovens esperam muito mais do que os adultos já obtiveram? Pode ser, deixa sair de stand-by. Tanto que fala dos sonhos, né? O patamar de realização da vida, atingido pelos adultos, tornou-se uma meta para os jovens. Também não é falado sobre isso. Os adultos no texto, eles não são referências, né, explícitas ali para os jovens. Então, é a nossa letra C. Os jovens esperam muito mais do que os adultos já obtiveram. Beleza? Eles têm sonhos diferentes, anseios diferentes. Beleza? Vamos para a próxima. A expressão hipótese anterior, que surge entre parênteses, faz referência à seguinte passagem do texto. Quando a gente fala de hipótese, né, a gente tem duas possíveis alternativas aqui, tá? Vamos lá, a gente tem em algum momento aqui do texto, tá? Um parênteses, dois parênteses, e aí essa hipótese faz referência à seguinte passagem. É possível que, aí até as ficções também tenham perdido sua função essencial. É possível que, tem ali um tom de hipótese, né? Mas olha para a letra C. Pode ser que eles se deparem apenas com versões melhoradas da mesma vida. Essa letra C, essa expressão pode ser que, né? Ela marca uma hipótese. Então, uma sugestão, é algo hipotético, é algo duvidoso. Beleza? As outras alternativas aí, a gente não considera expressões hipotéticas. Show? Vamos para a nossa quinta questão. Assinale a alternativa que inclui palavras da frase abaixo que contém, respectivamente, um hiato e um ditongo oral decrescente. Aí agora questões mais gramatiqueiras, típicas aí da sua prova da EA, beleza? Questão de fonética e fonologia sempre aparece. Vamos lá. Qual palavra aqui tem um hiato? Vamos direto para as alternativas. Foram tem um hiato? Não, né? Sofria, sofri. Ah, olha aqui a presença de um hiato. Meus e mães são monossílabas, são ditongos aí. Então, a gente tem sofria e um ditongo oral decrescente é quando a gente começa com uma vogal mais forte e vai para a semivogal. Então, já mais. Exatamente. A gente tem aqui a vogal A e a semivogal mais fraquinha aí. Então, a letra B, a gente tem um hiato e um ditongo oral, ou seja, aquele que sai pela cavidade bucal, né? Decrescente, porque o A é mais forte que o I. Então, a gente tem o maior indo para o menor. Beleza? Próxima questão. Assinale a opção em que o processo de formação de palavras é um assunto que sempre aparece na sua prova também, beleza? Fiquem ligados nisso. Processo de formação de palavras está, dessa vez, indevidamente, tá? Então, indevidamente, preste atenção nessa palavra, caracterizado, né? Especificado. Pão nosso
É uma composição por justaposição? Para quem não lembra, palavras compostas a gente tem 2 radicais, pão e nosso. Por que é justaposição? Na união desses 2 radicais, ninguém saiu perdendo. Não houve perda fonética, não houve perda gráfica. Então, tá certo, composição por justaposição. Aventura e aventuroso, ó. Derivação sufixal? Sim, a gente tem aí um sufixo, esse oso, né? Marcando aí o adjetivo. Então, aventuroso, derivação sufixal. Vou para a letra D propositalmente. Descaso. Descanso, desculpa. Derivação regressiva? Sim. A derivação regressiva, a gente tem o verbo descansar. E aí a gente está reduzindo, através do corte aqui do R, a um substantivo abstrato, descanso. Lembra, substantivo abstrato é aquele que precisa de alguém para que ele exista, beleza? Então, a gente tem a letra D correta. Descansar, descanso, derivação regressiva. A letra C, indivisível, a gente não tem uma palavra composta, porque a gente tem apenas um radical, que é dividir, né? Dividir, divisível. Aqui a gente tem o in e o divisível. A gente tem aqui divisível, né? A gente tem uma composição. Quando a gente junta um prefixo e um sufixo unidos a um radical, a gente tem aí a nossa derivação parasintética. Por quê? Nesse caso, a gente tem a palavra divisível, mas a gente não tem indivise, né? Individa, sei lá. Então, aqui a gente não tem uma composição por aglutinação, a gente tem uma derivação parasintética, por isso a alternativa aí em que tem um processo de formação de palavras caracterizado indevidamente é a nossa letra C, beleza? Número 7. Assinale a alternativa em que se encontram palavras com o mesmo processo de formação de injustiças. Cuidado com essa questão, porque aqui a gente tem o in, que é o nosso prefixo, e, cara, a base dessa palavra é justiça. A gente tem o S. A gente tem uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Porque a gente tem justiças e a gente tem injusto. Então, a gente tem que catar aí qual das alternativas tem uma derivação prefixal e sufixal. Intenso, você não tem nada, né? Então, não marca. Planalto, a gente tem uma composição por aglutinação. Plano, alto. Lutar, a gente tem uma derivação regressiva. Lutar, luta. Então, você reduziu a palavra, regrediu a palavra, formando aí um substantivo abstrato, beleza? Então, na letra D, a gente tem aí uma derivação regressiva, tá? E não uma composição, e não uma derivação aí prefixal e sufixal. A única que a gente tem prefixo e sufixo é a nossa letra D. A gente tem o des e o dade. Existe a palavra lealdade e existe a palavra desleal. Por isso que é uma derivação prefixal e sufixal e não uma parassíntese. Na parassíntese, se você retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra se torna agramatical. Beleza? Vamos ao número 8. Assinale a alternativa em que todas as palavras acentuam-se pela mesma razão. A acentuação também é PQP, né, que eu falo brincando, provável questão de prova. Vai aparecer lá na sua provinha da EAR uma questão de acentuação. Espero que apareça, porque são questões relativamente fáceis, tá? O que não é bom, né, porque às vezes o fácil todo mundo acerta e aí você é só mais um a acertar, né? Então vamos lá. Lá, só, até e série. Aqui a gente já tem 2 monossílabos, lá e só, até, oxítono, essa palavra se divide, e séria. Deixa eu voltar aqui. Séria, a gente tem uma palavra o quê? Paroxítona. Séria, beleza? Então, essa aqui já não tem a mesma justificativa. Único, único. A gente tem uma proparoxítona, único. Diplomático, a gente também tem uma proparoxítona, diplomático. Túnel e existência são palavras paroxítonas, portanto, 2 proparoxítonas
e uma paroxítona não serve. Princípio, princípio, paroxítona. Vou até botar aqui já, né? Espontâneo e espontânea, paroxítona a gente não separa, espontânea, beleza? Então, paroxítona também. Remédio, paroxítona. E agrária. Então, portanto, a letra C, as 4 palavras são paroxítonas, beleza? Letra D, possível, já é a nossa letra C, né? Mas enfim. Possível, paroxítona. Automóvel, paroxítona, ambas terminadas em L. Agora, Niterói, a gente tem uma oxítona terminada em OI, como herói, Niterói. Inibitório, paroxítona, mas a Niterói aqui anula a nossa letra D, beleza? Portanto, o gabarito aí fechadinho, celta, as 4 palavras são paroxítonas. Beleza, galera? Vamos aí à nossa próxima questão. Repetiu aqui, mas vamos à próxima. Pronto. Esse slide aqui está repetido, ó. 8 e 8. Abafa. Vamos à nossa próxima questão, número 9. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam encontros consonantais. Encontro consonantal, né? O próprio nome já diz, 2 consoantes ali, ou na mesma sílaba, ou em sílabas diferentes, não tem problema. Atrás a gente tem esse encontro, eu vou marcar aqui com marca-texto. Atrás a gente tem esse encontro consonantal aqui, ó, TR. Ok. Clima, CL. Duplo, a gente tem o quê? PL. Clave, a gente tem CL. Piscina e sombra. Sombra, esse MB aqui não conta, porque a gente tem um dígrafo formado pelo M, pelo OM. Então, a gente tem um dígrafo vocálico. E piscina, galera, a gente não conta também, porque o SC, ele é um dígrafo consonantal, ou seja, 2 letrinhas aí com um único som, com som de S, por exemplo, tá? Então, a letra A já não pode ser devido à presença aí dos dígrafos, beleza? Letra B, enchente, já vamos descartar a letra B também. A gente tem o CH, exceção, a gente tem o dígrafo. Correio, dígrafo. Psiquiatra, que é o dígrafo. E guerrear, a gente tem aqui 2 dígrafos. Portanto, a nossa letra B também não pode ser, porque todas as palavras são formadas por dígrafos, beleza? Ah, Luana, mas dígrafo é o encontro, né, de 2 consoantes, beleza? Mas quando a gente tem um dígrafo e uma questão de encontro consonantal, o dígrafo vai valer e não o encontro de RR. RR, antes de encontro consonantal, é dígrafo, beleza? Então, cuidado aí com essa pequena, grande pegadinha. Carrossel, já temos um dígrafo, então já não pode ser, ó, RR e SS. Então, a nossa letra C também não pode ser. Montanha, cachorro, digno e pneu, ok, ó, digno e pneu. Só que as outras palavras apresentam dígrafos, beleza? É a nossa letra C. A gente tem clima, CL, quizar, reis, né? Antigamente eram chamados de quizar, torno, em torno, né? Torno, pacto, tcheco, olha aqui, ó. A gente tem o T, presta atenção nessa. E a gente tem o dígrafo aqui, então é como se a gente tivesse o T e o X, tá certo? É um encontro consonantal. E próprio, temos 2 encontros consonantais aqui, PR e PR, beleza? Então, o nosso gabarito aí é a letra D, cujas palavras são todas de encontros consonantais, beleza? Vamos que bora para a próxima. Professor bem-aventurado é aquele que, além de ser um leitor voraz, é crítico a ponto de dirigir-se constantemente sobre a sua forma incomum de pensar o mundo. Marcar aí a alternativa correta, né, em relação às palavras. Bem-aventurado é uma composição por aglutinação? Não. É uma composição o quê? Por justa posição. Ninguém saiu perdendo aí. A gente tem o bem e a gente tem o aventurado. Então, não é uma composição por aglutinação, uma vez que não houve perdas fonéticas ou gráficas. Show? Constantemente é uma composição por aglutinação? Não, a gente nem tem composição. Constante e constantemente. A gente tem uma derivação sufixal, que é a nossa letra C, ó.
Constantemente. Derivação por sufixação? Sim. Constante, constantemente. E o incomum aí na nossa letra D não é uma composição por sufixação, né? Em primeiro lugar, nem a composição. Tá? É uma palavra derivada. Em segundo lugar, a gente tem uma derivação prefixal. O que isso significa? A gente tem um prefixo in sendo acrescido aí ao radical comum. Beleza? Portanto, letra C é o nosso lindo gabarito. Vamos que bora aí para a próxima. A alternativa que apresenta vocábulo onomatopaico, né? Onomatopeia, lembra isso? Onomatopaico, né? Tá certo falar assim? É a tentativa de imitar, de você escrever ali ruídos de coisas. Então, por exemplo, tic-tac, toque-toque, boom, atim e smack, né? Que é o som ali do beijo, pode estar bem distante, mas smack é o som do beijo. Então, qual das alternativas a gente tem uma onomatopeia, que é uma figura de linguagem, uma figura de som? Os ramos das árvores brandiam com o vento, né? Balançam. Não. O ramo das árvores balançar não tem nenhuma onomatopeia, não tem nenhum barulho. Esse prato está saboroso. Esse aqui é uma interjeição, tá, galera? Caso você fique na dúvida. Então, esse prato está saboroso. A gente não tem aí uma onomatopeia. A gente tem uma simples interjeição, um sentimento aí humano. O tic-tac do relógio. Ih, Luana, aqui, ó, tic-tac. Perfeito, letra C. O tic-tac do relógio avisava do defeito. Raios te partam, voltando a si, não achou o que dizer, tá? Então, raios que partam, voltando a si, não achou mais o que dizer. Então, o tic-tac do relógio, própria expressão relógio, né? Já diz aí que a gente tem uma onomatopeia. Beleza? Questãozinha tranquila, show de bola. Número 12, chegamos à metade aí do nosso simulado. Apesar disso, em regra, vocês percebem que a prova da EA tem muitas questões soltas, tá? Tem o texto, algumas questões iniciais relacionadas ao texto e todas as outras questões de gramática, elas são soltas, tá? Sem nenhuma referência textual, apenas ali com frases ou retiradas de músicas, retiradas de poemas. Então, são questões gramatiqueiras aí mais soltas, tá? E a partir de agora a gente vai ver um pouquinho melhor isso, beleza? Vamos lá. Apesar disso, em regra, os adolescentes e os pré-adolescentes têm devaneio sobre seu futuro. Essa aqui é do texto, tá? Agora que eu me liguei, que essa aqui eu tirei do texto, beleza? Mas, enfim, existem questões soltas sem relação textual nenhuma, tá? Tem devaneios. O termo destacado tem função sintática de... Galera, tem. Com acento aqui por causa do plural, né? Os jovens. Quem tem alguma coisa. Devaneios. Então, esse devaneios é o nosso objeto direto do verbo ter. Quem tem algo. Devaneios é o nosso complemento verbal, para relembrar, né? Quem não lembra, é o nosso complemento verbal sem preposição. Lembra as preposições? Não lembra? Vou cantar a musiquinha, hein? Tampa os ouvidos aí. Preposição são aquelas palavrinhas que ligam, né? Palavras. A, ante, após, até, com, contra, de, em, desde, entre, para, perperante, por, sem, sob, sobre, trás. Até tossir aí no final. Então, aqui tem uma preposição? Não. O verbo ter, quem tem algo. É diferente se você disser, eu preciso de água. Então, quem precisa de algo, tá? Aqui, no caso, é apenas o verbo ter não preposicionado, beleza? Vamos aí à nossa próxima questão, 13. Com relação ao emprego do hífen, todas as palavras estão de acordo com as novas regras ortográficas, exceto uma. Galera, quem conhece, né, espero que todos, a prova da EA, percebe que aparecem questões sobre ortografia, sobre separação silábica, sobre dígrafo, por isso que eu coloquei. É uma prova muito gramatiqueira e que aparece de tudo, desde do campo da morfologia, fonética, sintaxe, beleza? Então, o PowerPoint grafou aqui, né, o erro, mas enfim, finge que vocês não estão vendo essa linha vermelha em mega empresa. Por que a nossa resposta, né, é mega empresa? Mega empresa deveria estar sem hífen. E eu te explico por quê.
quando o prefixo, né, quando a palavra anterior terminar com uma vogal diferente da palavra posterior, da primeira vogal que inicia a palavra posterior, deveria estar junto. Então, mega empresa, por mais que você ache feio, deveria estar juntinho, ó, mega empresa. Beleza? Então, vogal final da palavra, da primeira palavra. Se ela for diferente da vogal inicial da segunda palavra, juntou. Então, o nosso gabarito já é a letra A, porque é a errada. Autorretrato. Prefixo terminou com vogal e a palavra posterior começou com R ou S, você dobra, assim como autossuficiente. Você vai dobrar o S ou o R e vai juntar essas palavras. Autoajuda. Luana, tu acabou de falar aí na letra A. Vogal final aí da primeira palavra, é diferente da vogal inicial da segunda palavra, portanto, une. Lembra a física? Os opostos se atraem e os iguais se repelem? Caraca aí, Luana tá muito interdisciplinar, né? É isso, ó, os opostos se atraem e os iguais, olha aqui, ó, se repelem. Micro-ondas, sem a junção e com a presença do hífen. Beleza? Os iguais se repelem. Então, tá certinho. Micro, tracinho, ondas. E mega empresa deveria estar junto e não está. Show? Vamos à nossa questão número 14. Eu sei que você já deve estar exausto, mas confia, vamos que vamos. Assinale a alternativa na qual a acentuação gráfica das palavras se justifique da mesma forma que em. Outra questão típica, né? PQP. Provável questão de prova. Fogaréu. Fogaréu a gente tem o quê? Uma palavra oxítona terminada em ditongo. Glória ou glória. A gente tem uma palavra paroxítona. Ruína. A gente tem um hiato. Ah, Luana, então eu vou procurar uma oxítona, mesmo que não seja terminado em ditongo. Uma paroxítona, glória, mesmo que não seja terminado em ditongo. E um hiato em U, por exemplo, em I, beleza? Maiúscula, a gente já não pode marcar, porque maiúscula é uma proparoxítona, tá? Triduo, paroxítona, e rédia, paroxítona, já não entra na forma de hiato. Estoico, oblíquen e bocaiúva. Tá tudo sem acento, né? Então, aqui, a gente não pode marcar, beleza? Um que estoico aqui, a gente nem tem uma palavra oxítona, tá? A gente tem uma palavra paroxítona. Estoico, obliquem e bocaiúva. Aqui tá faltando um acentinho, né? Bocaiúva. Só esqueci de colocar na hora que eu fiz, mas beleza. É um hiato, mas a primeira a gente não tem aí essa oxítona, beleza? Estoico é paroxítona. Próton. Próton, a gente olha assim, próton. A gente tem uma palavra paroxítona terminada em N. Tranquilo, não tem nem acento, né, aqui nesse caso. E saúde, a gente tem um hiato, beleza? E a letra D, réu, bilíngue e possuí-la. Reparem, fogaréu, a gente tem oxítona. Réu, aqui no caso, a gente tem monossílabo. Só que, tá vendo? É a mesma terminação, é uma palavra acentuada com a terminação aqui nesse caso em el. Então, esse réu, a gente pode considerar uma pegadinha, né? Como a resposta certa, acentuada em el. Bilíngue, a gente tem uma palavra paroxítona. E possuí-la, a gente tem aqui um hiato. Portanto, o nosso gabarito aí é a nossa letra D. Beleza? El, paroxítona e o hiato. Show? Vamos à nossa questão número 15. Vamos que bora. Marque a opção em que haja um objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado é um objeto direto, ou seja, ele é o complemento de um verbo transitivo direto, só que ele vai ter uma preposição para dar ênfase no que está sendo dito. Para enaltecer, digamos assim, beleza? Esse objeto direto.
Então, vamos lá para as alternativas. De vinho tinto, ele gostava muito. Aqui a gente tem ele gostava de vinho tinto. Aqui a gente não tem um objeto direto preposicionado, desculpe. A gente tem um objeto indireto. Olha. Aí tá na ordem inversa, né? Ele gostava de vinho tinto. Perdi um filho a quem muito amava. Olha essa daqui, galera. Quem ama, ama alguém. Quando a gente joga a quem muito amava, essa preposição a é para dar ênfase no objeto direto. Então, ele ama ao filho, é como se ele dissesse, como se ele estivesse falando isso. Então, a gente tem aqui um objeto direto preposicionado. Assistimos ao jogo não pode ser. Assistir no sentido de ver pede a preposição a, de regência verbal. E sua vida pertencia a alguém, objeto indireto. Portanto, a nossa letra B, o verbo amar, ele é um verbo transitivo direto. Quando você coloca amar a alguém, você está dando ênfase nesse complemento verbal não preposicionado. Beleza? Vamos aí à questão 16 do nosso simulado. Vamos a ela. Uma questãozinha de sujeito, né? Marque a opção em que não houve omissão do pronome sujeito. A gente tem aí várias alternativas com o sujeito, por exemplo, desinicial. Omissão do sujeito, né? E a gente conseguindo descobrir através do verbo, ó, sou um animal sentimental. Um verso aí da música do Renato Russo. Essa aqui não pode ser porque sou, a gente tem o eu aí escondido, beleza? Então, a letra A gente tem sim um pronome omisso aí escondido no sujeito, tá? Eu sou um animal. Ando devagar, porque já tive pressa. Eu ando devagar, temos também. Gosto muito de te ver, leãozinho, também temos, tá? Então, a única alternativa, ou seja, A, B e C, A, B e D, desculpa, a gente tem sujeito desinicial. A letra C, a gente tem o sujeito simples. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. Então, todas as outras três, A, B e D, sujeito é desinicial, ou seja, aquele sujeito que a gente consegue depreender, a gente consegue descobrir pela terminação verbal. E a única que a gente tem o sujeito expresso, explícito, é a nossa letra C, que esse sujeito, eu aqui, é classificado como sujeito simples, que é um sujeito expresso, tá? Ele tá escrito aqui, ó, ele tá escrito na frase. Beleza, galera? Próxima questão. Assinale a opção correta em relação à pontuação. Pontuação também é um assunto que aparece com recorrência, né? Com frequência nas provas da EAR, beleza? Questãozinha bem boba, tá? Mas eu falo até brincando, né? Que por causa do WhatsApp, do nosso mundo cada vez mais tecnológico, a gente não usa vírgula, né? Vírgula virou artigo de luxo. Então você fala assim, vamos comer, gente. Sem vírgula você está sendo canibal. Então cuidado, vamos comer, gente? Pega mal, né, bebê? Então vamos botar uma vírgula. Vamos comer, gente. Vamos comer, vírgula, gente. Ou seja, pessoal. Então nunca esqueça essa frase. Caso contrário, você estará sendo canibal, né? E vai pegar mal aí pra você. Número 17, então vamos lá. Tu, minha amiga, diz a lei, estás condenada. Aqui, ok, né? Que a gente tem tu, minha amiga. Por que a gente tem essa vírgula aqui? Isolando quem? O nosso vocativo. Tu estás condenada. E esse diz a lei, estás condenada. É só para separar aí uma oração. Então, tu estás condenada, tu, minha amiga, diz a lei, estás condenada. Beleza? Letra B, a gente já tá vendo o erro aí. Tu, minha amiga, tá faltando uma virgulinha. Letra C, tu, minha amiga, diz a lei, estás condenada. Pelo amor de Deus, né? Estão faltando aí 2 vírgulas, tá? E tu, minha amiga, na letra D, diz a lei. Tu, minha amiga, diz a lei. Olha que confusão, né? Tu, vírgula, minha amiga, vírgula, diz a lei. Estás condenada, tá? Então, portanto, a nossa resposta perfeita aí, nosso gabarito é a letra A. Separando o vocativo e separando essa oração aí para dizer depois o que vai ser dito. Beleza? Próxima questão, nossa questão de número 18. Em relação à classificação das conjunções ordenativas,
Lembrando que conjunção coordenativa vai unir orações coordenadas, que são orações que são independentes sintaticamente. A Luana fez a revisão e o aluno gabaritou. A Luana fez a revisão, é uma oração. O aluno gabaritar é outra. Então, vamos marcar aí C para certo e E para errado e marcar a sequência correta. Uma questão típica, né, da EA. C ou E, verdadeiro ou falso? O pai, muito chateado, disse à filha que não aprovava nem permitiria o casamento. Vamos catar a conjunção. Esse nem tem o valor de alternativa? Não, esse nem tem o valor de adição. Então, deveria ser aditiva. Beleza? Então, a primeira já está errada. Não brinque com arma de fogo, que pode ser perigoso. Explicativa. Esse que é uma abreviação do porquê, né? Não brinque com arma de fogo, pois, porque pode ser perigoso, pode atirar assim sem querer do nada. Então, correto. Você já estudou bastante. Contudo, precisa se concentrar mais. Galera aí, ó, os papiros em dia. Contudo, tem valor de adversidade? Sim. A adversativa é a mesma coisa que oposição. Valores opostos, valores contrários. Sim. Ora chora, ora ri. Esse ora tem valor de adição? Não, tem valor de alternativa. Ora faz uma coisa, ora faz outra. Então, portanto, errado, certo, certo e errado. Nosso gabarito aí é a letra A de amizade, afeto, sei lá, acesso ao gabarito e assim por diante, beleza? Questãozinha suave, então, de conjunções. Próxima questão. Assinale a alternativa em que não se verifica, preste atenção, galera, em que não se verifica a presença de uma metáfora. Alguém lembra o que é metáfora? Vou dar um segundo aí para você pensar enquanto eu destaco esse não aqui. Metáfora é uma comparação implícita, tá? É uma comparação subentendida. Ou seja, você não tem ali o termo comparativo, como, que nem, assim que, tão quanto. Então vamos lá, qual que não tem uma metáfora? Se eu disser assim, Deus, antes de ser homem, era sol sem sombra. Deus é sol? Você é luz, é raio, estrela e luar, como a música diz. Alguém é luz na vida de outra pessoa? Deus é sol? Não. Então aqui a gente tem sim uma metáfora. Se você disser Deus era como o sol, preste atenção, galera. Aí você introduziu o elemento comparativo como, então você teria uma comparação ou também chamado de símile. Beleza? Não esqueça esse nome, símile. Então a letra A você não marca. As tuas saudades ficam onde deixas o coração. As tuas saudades ficam onde deixas o coração. Tem algum elemento comparativo aqui? Não, né? Saudade ficar é até uma personificação, né? Tá dando até uma vida a saudade. A saudade não fica em lugar nenhum. Olha para você. Tem nas faces o branco das areias. Tem metáfora, face sendo comparada com o branco das areias. Então tem sim, Luana. E a letra D, perfeito, ó. Meu pensamento vadio era uma borboleta. Comparando pensamento com borboleta, a gente tem uma metáfora. A letra B aqui, a gente tem mais uma personificação, tá? Ou prosopopeia, e não uma metáfora, beleza? Então, portanto, quando a gente diz as tuas saudades ficam onde deixas o coração, a gente está meio que dando vida, né? Às saudades. A saudade não fica em lugar nenhum. Ficar é uma atividade humana, né? Uma atividade nem que seja animal, mas assim, falar que a saudade fica em algum lugar, ela está sendo dotada aí de vida, tá? Eu tô dando vida a um ser inanimado que é a saudade. Beleza, galera? Vamos que bora aí para a próxima, número 20. Muitos homens choravam, só Capitu, amparando a viúva, não se desesperou. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. Ela confessou-me que não conseguia chorar e queria desdobrar-se em cuidados para com a amiga. Trechinho de Dom Casmurro, né, do nosso maravilhoso Machado de Assis, escritor
do realismo brasileiro. No texto, os termos que se classificam como objeto direto são bora catar todos os verbos e catar os objetos diretos. O que é objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto, ou seja, com ou sem preposição? Sem preposição, beleza? Vamos lá. Muitos homens choravam. Chorar aqui é intransitivo. Só Capitu, amparando a viúva. Nosso primeiro objeto direto. Amparar aí está no gerúndio, está em uma forma nominal. Peraí, deixa eu apagar. Mas é o verbo amparar. Então, a gente tem aqui amparando a viúva. Já temos aqui um elemento, um complemento verbal sem preposição, beleza? Não se desespera. Ok. Consolava a outra. Quem consola, galera, consola alguém. Olha esse a outra aqui. Então, é o nosso segundo objeto direto. Queria arrancar lá, cuidado. Lá, alô, pronomes oblíquos na função de objeto. Quem arranca, arranca alguém ou alguma coisa. Então, portanto, o nosso gabarito aí fechadinho. A gente tem a viúva, a outra e o lá. Os três aí são objetos diretos dos seus respectivos verbos. Beleza, galera? Complementos verbais sem preposição. Show? Número 21. Que barulho estranho vem de fora, vem de dentro. E o menino encolhe e se embrulha nas cobertas, enfia a cabeça no travesseiro e, devagar, sem segredo, vem o sono. Entre os tipos de adjunto adverbial em destaque no texto acima, vamos lá. Questãozinha de adjunto adverbial. Adjunto adverbial é um termo acessório às orações, que tem valor de tempo, modo, lugar, causa, meio, companhia, assunto, finalidade. É um termo acessório, ou seja, ele pode ser retirado. Então, vamos ver aqui, ó. Vem de fora e vem de dentro. De fora é uma ideia de lugar, certo? E de dentro, galera, vem de dentro, lugar. Então, a gente tem dois adjuntos adverbiais de lugar. Aqui a letra D já não pode ser, beleza? Porque aqui tá falando só um, a gente tem dois, tá? E o menino encolhe e se embrulha nas cobertas. Outro adjunto adverbial de lugar, onde ele se embrulhou, nas cobertas. Enfia a cabeça no travesseiro, galera. Outro adjunto adverbial de lugar. Então, a letra E está completamente errado, né? E devagar e sem segredo. Galera, vamos lá. Devagar e sem segredo, a gente tem aqui dois adjuntos adverbiais de qual valor? De modo. Devagar e sem segredo é o modo como ele enfia a cabeça no travesseiro. Enfia a cabeça no travesseiro, enfia de que maneira? Devagar e enfia de que maneira? Sem segredo. Portanto, a gente não tem advérbios de tempo, como a letra B. A gente não tem de causa. Se eu dissesse assim, morreu de gripe, seria a causa da morte. Tempo, saiu ontem, tempo. Só que aqui a gente não tem nenhuma expressão locacional, tá, de lugar, nenhuma expressão temporal e nenhuma expressão causal. A gente tem dois adjuntos adverbiais de modo, tá? Aqui parece que tá junto, mas tá separado. É o devagar e o nosso segundo sem segredo. Beleza, galera? Portanto, o gabarito aí, letra A de anda logo para a gente ir para a próxima questão. Próxima questão, número 22. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta vigente. Então, assunto muito recorrente também na EAR, regência verbal. Então, vamos lá. Qual das alternativas está seguindo ali a regência bonitinho, tem determinada preposição, determinado uso, né? Então, vamos marcar a nossa alternativa correta. Nunca aspirei o seu cargo público. Galera, aspirar aqui ele tem o sentido de desejar, de pretender. Você, sem colocar a preposição, você está cheirando o cargo. Então, nunca aspirei ao seu cargo público. E não galera. Você não está cheirando o cargo de ninguém. Você está almejando, desejando ali, pretendendo o cargo, beleza? Então, a primeira não está correta, porque aspirar no sentido de desejar rege a preposição a, beleza? Se fosse uma palavra feminina,
nunca aspirei a, sei lá, a aprovação, exemplo, né? Claro que vocês aspiram. Então, ó, aí sim, bonitinho, ali com acento grave, porque aprovação é a palavra feminina. Então, você junta ali a palavra feminina, o a, né? Artigo do feminino, e o a preposição. Então, nunca aspirei a aprovação, teria o acento grave. Nunca me simpatizei com pessoas falantes. Quem simpatiza, simpatiza com algo. Ó. Eu nunca me simpatizei. Beleza, tá certo. Tá? Quem simpatiza, simpatiza com algo. Essa preposição aqui, galera, tá bonitinha, ok, certa. Só que qual é o erro, Luana? Nunca me simpatizei? Não, galera, esse verbo não é um verbo pronominal, tá? Então, quem simpatiza, simpatiza com algo. Então, eu nunca simpatizei com alguém. Então, desvio aí, cuidado, tá? É o pronome me. Então, portanto, a letra A errada e a letra B errada também, beleza? C. Com um olhar curioso, a menina assistia aos filmes. Galera, perfeito. Assistir no sentido de ver, pede a preposição a. Então, a letra C está correta. Se fosse novela, seria acraseado, novela, beleza? E a letra D, preferimos a tranquilidade do campo à vida na cidade. Quem prefere alguma coisa a outra equipe, não do que outra. Eu sei que muitos usam do que, né? É uma linguagem mais informal, só que quem prefere uma coisa a outra e não do que outra. Portanto, Celta é o nosso gabarito bonitinho, assistir no sentido de ver, preposicionado. Show? Vamos que bora aí para a próxima. Leia. Em lugares distantes onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem aos 27 anos plantaram e colheram a cana. Galera, em primeiro lugar, tá pedindo a classificação dessa oração destacada. Esse que, ele retoma homens. Se ele retoma um termo anterior, qual é a classificação dele? Conjunção integrante ou pronome relativo, Luana? PR, ele é um pronome relativo, porque ele retoma um termo anterior, tá? É um pronome relativo cuja função é de retomada, tá? Homens não sabem ler, ele está retomando homens. E aí, se esse aqui é um pronome relativo, essa oração não vai ser substantiva, porque a oração substantiva, ela é iniciada por quem, galera? Pela conjunção integrante. É o quezinho também, né? Uma das, mas ele é uma conjunção integrante, ele não retoma nada, ele apenas conecta, beleza? Então, é uma oração adjetiva, uma vez que ela é introduzida pelo pronome relativo, e essa oração adjetiva, ela tem a vírgula. E aí, para quem não lembra, né? A oração adjetiva com a vírgula, ela é uma oração adjetiva explicativa. Além da vírgula, tem a parte semântica, né? É como... Desculpa, aqui não tem a vírgula. Agora estou filosofando aqui. Não tem a vírgula. Então, é uma oração restritiva. Vou botar aqui, ó. Com a vírgula seria explicativa, tá, galera? Sem a vírgula, que é esse caso, ela é uma oração adjetiva restritiva. E aí, Luana, o porquê do nome, né? Eu não estou entendendo. O que é você restringir algo? É você delimitar de um leque maior. É como se existissem vários homens e eu apenas estou falando, apenas estou restringindo aqueles que moram em lugares distantes e que plantam ali e colhem cana, tá? Então, além da questão da ausência da vírgula para ser restritiva, tem a questão da restrição. Existem vários homens e eu falo apenas daquele. As explicativas têm a vírgula, porém, tá? Além da vírgula, a parte semântica é como se só existissem aqueles homens e é sobre aqueles homens que eu estou falando. Beleza, equipe? Portanto, nosso gabarito aí, D de duvido que você não acertaria. Última questãozinha aí do nosso simulado. Leia. Da chaminé de tua casa, uma a uma, vão brotando as estrelinhas. Então, assim, a EA, para quem conhece já as provas, ela tem questões soltas. Pega um trechinho, pega uma parte de gramática. Então, vamos lá. No texto acima, o sujeito é classificado como... Galera, em primeiro lugar, qual é o verbo? Locução verbal aqui no caso. Vão brotando. E aí eu te pergunto, quem é que vão, entre aspas, brotando?
As estrelinhas. Que fofo, Lu, é isso. As estrelinhas. Como esse sujeito só tem um núcleo, cuja palavra aqui é estrelinhas, tá? A gente classifica esse sujeito de sujeito simples. Cuidado, tá? Um sujeito posposto ao verbo. O que isso significa? Ele está após o verbo. Então, vão brotando as estrelinhas, sujeito simples, uma vez que só tem apenas um núcleo aí, estrelinhas. Beleza, galera? Desejo a você uma ótima prova. Espero que esse simulado tenha te dado uma luz aí ainda maior. É isso, tô com vocês. Confiem no seu potencial, porque a sua capacidade, o seu potencial é que vai te levar ao sucesso, beleza? Um beijo e até a próxima.